E aí, pessoal, vamos seguir na nossa saga de táticas aqui do chess.com. A gente está no número 51. A última tática foi de nível do 2710. E, bem, vamos lá. Essa aqui é a posição. Eu estou de brancas, então vamos ver a quantidade de material, né? A gente tem 3 peões contra 2, torre contra torre. Beleza, é um final então de torre contra final de rei, torre e peão contra rei, torre e peão. Beleza. Vamos lá. Quais são os lances candidatos aqui? Cheques. Não é, né? Porque a gente vai perder a nossa torre. A gente não pode avançar o peão, porque senão ele captura e o nosso peão vai cair também. Então é um lance de ameaça, né? E que tipo que tipo de lance pode ser? Talvez tirar a torre e para alguma casa, né? A gente tem que ver qual casa adequada e depois a gente apoiar, né, esse peão passado e tentar fazer uma promoção aí do nosso peão. Ou esse lance, né, ou às vezes até um lance profilático como o rei avançar, evitando alguns cheques e depois, né, conseguir realmente avançar o nosso peão. Mas vamos calcular primeiro, né, eu acho que é mais natural tirar essa torre daqui, porque ela está caindo agora. Tira ela e depois a gente ameaça, né, capturar. Bem, um lance aqui interessante, eu acho que eu até coloquei aqui, né, acho que é a torre B7, ameaçando até capturar o peão com cheque. E o que ele pode fazer aqui, né? Torre B7, se ele avança para o rei, a gente avança, eu acho que é imparável esse peão. Torre B7, se ele traz a torre primeiro, eu avanço. Se ele volta a torre para o final, eu acho que a gente pode até capturar com cheque. Se ele avança o rei, a gente volta a nossa torre. Eu acho que esse final aqui é ganho. Ele nunca pode entrar em... Enfim, eu acho que esse final aqui é ganho, não sei. Deixa eu ver. Torre B7, se ele joga torre D3, a gente pode até capturar com cheque primeiro, né? Torre B7, torre D3, G7, torre D8. E a gente pode avançar talvez esse outro peão. Ou não. Ou trazer o rei, né? E eu acho que esse final é ganho. Vamos lá, eu não vou me deter muito nesse final, mas eu acho que naturalmente esse seja o lance. Pera aí, vamos pensar aqui com calma. Talvez torre F5 também seja interessante. E aí ameaça aqui, né? Ó, torre F5. Eu já ia fazer besteira, né? De jogar o torre B7 achando que eu tô abafando. E às vezes, né, é um lance que não ganha, que empata. Torre F5, torre D3. G7. Se ele avança com a torre, a gente avança nosso rei. Nossa torre aqui, a gente tá ganho. Então depois de torre F5, forçado eu acho ele jogar cheque. Depois de rei G2, ele traz a torre para H8 aqui, na verdade. Nossa, posição complicada aqui. Será que tem outro lance candidato? Porque torre B7 é interessante. Torre F5 eu acho que é interessante. E... deixa eu ver. Talvez rei G2, né? Evitando o cheque aqui em H3. Rei G2, o que ele faz? Ele pode tentar avançar o peão, C4, só que aí agora eu jogo torre F5. Se ele me dá cheque, eu avanço. Se ele volta, G7. Eu acho que eu tô ganhando nesse final, hein? Rei G2. Rei G2 e torre D3, então. Aí ele consegue vir pra cá, né? Não, rei G2, se torre D3, eu tenho torre F8. E se rei D7, G7. Acho que rei G2 ganha aqui, hein? Rei G2, cheque. Rei H3. Peão, torre toma peão. Torre F8. Esse final aqui é ganho, não é possível. O problema de torre F8 é o rei H3.
Problema de torre F8 direto. Qual que é o problema de torre F8 direto? Torre cheque, rei G2. Pois, eu considerei torre F8 direto? Não considerei, né? Considerei torre B7 e torre F5. A torre F8 eu acho que ganha também. Torre F8. Ameaçando a promover. Ah não, torre F8 eu acho que é o lance mais lógico aqui da posição, né? Torre F8, cheque, rei G2, torre H4. É uma boa tentativa, só que aí torre G3. E aí acabou pra ele, né? Sim. Torre F8. Esse direto é interessante, mas eu tenho esse. Beleza. Por que que não era torre rei G2? Eu acho que porque talvez ele tenha uns cheques ali malandros e... Enfim, eu não precisa calcular quando eu já sei que uma das respostas é a verdadeira, né? Eu ganhava certeza ali. Então, beleza. Ué, aqui não é matinho. Não, viajei. Então, vamos lá. Posição, tô de pretas. Nessa posição, a gente tem 4 peças contra 4, 5, 6, 7. 3 peças a menos, 3 peões contra 5. Ou seja, a gente tem muito material a menos. Então, com certeza aqui, a tática é dar checkmate. Porque o rei das pretas, das brancas, está muito exposto, né? Tá bem aqui no nosso campo, né? Tá bem avançado aqui, esse rei aqui do Ivanchuk que tá pedindo para levar mate. Então é o único jeito aqui, porque senão a gente vai perder, porque a gente tem muito material a menos. E aí olha só, esse cavalo já tira 2 casas importantes do rei, né? Já tira essas casas aqui, principalmente essa, né? Inicialmente. O rei não pode vir já pra cá. Inicialmente o rei ele só tem 2 casas, né? Então vamos calcular com cheque, porque aqui deve ser tudo forçado. Torre A7, eu acho que é um lance interessante, porque já, essa torre já está cortando essa coluna, né? Então vamos calcular isso. Torre A7, rei C6 forçado. E aqui o mate em 2, ó. Bispo E7 vai ser mate. Bem bonito. Mate em 2 tranquilo. Vamos lá. Próxima tática. Pretas jogam material. A gente tem 3, 4, 5, 6 peças contra 3, 6 peças. O material está igual. 6 peões contra 7, 6, 5, tá. A gente tem 2 peões a mais, mas qual que é o problema aqui que a gente tem que tomar cuidado na posição? A atividade das peças das brancas está muito forte, né? Então ele já tem esse estilingue que dá um pouco de medo. Por enquanto ele não está ameaçando muita coisa, porque aqui está protegido e aqui principalmente está protegido pelo cavalo, né? O cavalo é uma peça muito defensiva, ela é muito boa para isso, para defender. Agora, nosso cavalo está atacado aqui e parece que ele não tem casa. Realmente ele não tem casa, aqui está protegido pelo bispo e pela dama. E aqui pela torre, então a gente tem um cavalo caindo. Mas o que a gente pode aproveitar nessa posição é que o cavalo dele também está caindo. E que mais? Ah, nossa dama também está caindo. Ó. O cavalo aqui está ameaçando nossa dama. Então o cavalo dele está caindo. E acho que é só isso de fraqueza que eles têm. Deixa eu ver. Vamos lá. E, outra coisa. Como o peão está em G3, tem uma fraqueza nessas casas brancas e a gente tem esse bispão branco, né? Então, dama toma cavalo. Se bispo toma cavalo aqui, acho que bispo H3 já ganha. Porque ele não tem nenhum cheque dando mate, né? Se ele der esse cheque malandro aqui, a gente captura. E tá tudo protegido. Na real tem dama C7, mas aí a gente volta pra E8 e tá ganho, né? Então eu acho que é isso mesmo. Bem, esse aqui eu não calculei, né? Perigoso. Bispo aqui. Qual que é a ideia? Que eu acho que ele tá tentando uns empates perpétuos, né? Na real até mate. Se eu tomo aqui, ele toma de dama. E eu tenho que forçar, jogar aqui. E ele pode até capturar o cavalo de volta. E eu não gosto muito da minha posição, né? Agora, o que a gente pode fazer é grande roque, talvez. Não sei se é permitido. Não sei se a gente já mexeu o rei. Ou
trazer a torre mesmo pro jogo. O problema de Grande Rock é que ele tem bispo toma aqui em A7, e aí o nosso rei tá muito preso, a gente vai levar mate, né? Então eu acho que torre D8 segura aqui, e ainda bem que nossa dama protege essa casa de D1. Eu acho que é forçado isso aqui. E se torre D8? Falei torre D8. Se bispo toma, torre toma. Se dama cheque, a gente pode proteger de cavalo agora, porque está protegido pela torre. É isso mesmo. Bem, aqui tá caindo, né? Nossa, não vi isso. Ah, véi, my bad. Isso aqui foi Isso aqui foi falta de atenção, ó. Acabou que deu certo, né? Mas olha só, a gente já tem uma peça a mais aqui. Forçado jogar esse, né? E aí eu falei que aqui tá protegido pela dama, mas não tá protegido, né? Assim, teoricamente não tá tão protegido porque tá protegido pela dama. Só que como a gente já tem uma peça a mais, a gente dá a nossa dama por uma torre, e depois que ele captura a gente ganha mais uma peça ainda. Ou seja, a gente vai ter duas peças mais a torre. 3 peças geralmente já compensa. Agora, como a torre ainda, aí a compensação é suficiente. Lógico que depende da posição das peças, né? Mas nesse caso aqui é mais que compensação suficiente. O bispo protegendo o cavalo agora. E as torres entrando, nosso rei vai ficar seguro depois, aí é compensação demais. Bem, foi um pouco de sorte, né? Porque se não fosse o lance a gente tinha rodado, né? Tinha rodado. Bem, tem essa posição que parece temática de Gambito do Rei, né? Mas não é Gambito do Rei porque... Ou é Gambito do Rei? Porque não tem peão de F4 aqui, né? Mas eu posso estar viajando. Pretas jogam. E aqui de novo, né? Uma posição que você bate o olho e a única coisa que você enxerga é o quê? Eu preciso dar mate aqui, porque se eu não der mate, a gente está completamente obliterado, né? A gente vai ser obliterado aqui nessa posição. Porque, bem, o nosso rei está muito exposto, 3 peças aqui entrando, esse bispo aqui entrando, muito perigo. A nossa única esperança é esse rei aqui, então nem vou contar o material, tá? Dessa vez, vou tentar ser mais ligeiro, reconhecer a necessidade das posições. E aqui vamos lá. Lance candidatos, descoberto do bispo, porque o bispo saindo para dar a descoberta aqui da dama, né? Um lance que me agrada. Na real, não sei não. Olha só que lance interessante. Tava pensando que o bispo saindo seria interessante, mas por exemplo, bispo H4, ele vem para D2, dama cheque. Ah não, acho que eu achei o mate, ó. Bispo G3. Se rei G1, bem, dama F2, né? Então, bispo G3, rei E2 é forçado. Ah tá, aí é que tá o problema. Só que aí depois de dama aqui, dama F2, ele tem rei D1. E o rei dele tá protegido. Essa é a bad. A não ser que bispo G3, rei E2, cavalo D4 cheque. Ele tem que jogar rei ED1, senão aqui leva mate com dama. Então rei D1. E depois que ele joga rei D1, cavalo F2 cheque. Rei rei D2, dama F4, rei C3. E de novo o rei dele escapou. Então não acho que seja descoberto do bispo. Vamos tentar achar um lance que eu acho que é malandro aqui, ó, cavalo D2. A ideia é que esse bispo toma. Agora a gente tem o bispo. Ainda não dá certo. Então
tem que ser um descoberto aí do bispo mesmo. Agora pra onde, né? A gente tem essas casas. Todas essas casas aqui, né? Ah, bispo G1. Por quê? Tira a conexão da torre, que era um dos problemas da dama entrando aqui no final, porque a torre estava atacando. Então, bispo G1, se rei toma de novo, dama F2 mate, porque está protegido pelo cavalo. E se bispo G1, rei D2, aí que é forçado, né? Ou também B1 vai transpor dama F2 cheque, e depois de rei D1, a gente tem dama F1 mate. Ele entregou aqui, né? Mas ia ser mate forçado. Bem, vamos lá. Uma posição. Brancas jogam. O último lance ele deu um cheque aqui desesperado. Não sei porquê. Talvez ele está tentando os perpétuos. Então vamos lá. A gente tem 3 peões contra 1. 2 peões a mais. E 2 torres e dama contra dama, torre e bispo. Ou seja, a gente tem qualidade a mais e 2 peões a mais. Materialmente falando, a gente está bem. O rei dele também está muito exposto. A gente tem muitas maneiras aqui de tentar dar mate. Torre entrando aqui, dama aqui, torre aqui. O problema é que agora, nessa posição aqui das pretas, ele deu cheque porque ele está tentando ser malandro. E dependendo como o rei sair, a gente pode levar ou mate ou perpétuo. Né? Principalmente eu acho aqui que um perpétuo. Eu acho que a gente tem segurança suficiente. Mas eu acho que a gente pode levar um... Né? Tem que tomar cuidado para a gente não acabar empatando essa posição. Então vamos lá, vamos considerar os lances. Aqui, esse tipo de posição, esse tipo de tática eu acho que é até mais fácil. Quando é cheque, porque são poucos lances, né, que a gente tem que ver. Então, eu acho mais tranquilo, não sei, pelo menos pra mim. Do que atacar e achar os lances certos. Então vamos lá. E aqui, ó, a gente tem poucos lances candidatos. Rei aqui não pode, porque tá protegido pela dama. A gente tem rei toma bispo ou rei voltando pra cá. Rei A1 a gente já descarta, porque seria um dos únicos lances que a gente leva mate, né? Dama aqui dando cheque, aí rei B1 e dama B2 mate. Então já não é dama rei A1. Então ou é rei B1 ou rei C1. Vamos calcular rei C1, né? Vamos calcular rei toma bispo, que eu acho que é natural. Rei toma bispo. E aí agora ele tem algum... Vamos tentar calcular os cheques. Ele tem rei A3, dama A3. Eu acho que é um dos mais forçados. Ou dama E3, mas vamos calcular dama A3 primeiro. Então rei toma bispo, dama A3 cheque, rei B1 forçado por causa da torre. Aí ele tem torre B4. E se a gente jogar rei A1 a gente leva mate. Então a gente teria que entregar a dama em B3. Torre toma, peão toma. E a gente entra num final interessante aqui, ó. Porque ele aqui, ó, rei toma bispo, dama A3, rei B1, torre B4, dama B3, torre toma. Oh, acabei de falar, ok. Rei toma bispo, dama A3, rei B1, torre B4, dama B3, torre toma, peão toma. E a gente entra no final duas torres e 3 peões contra dama e peão, sendo que a gente tem um peão passado e o rei dele está ameaçando mate. Eu acho que é um final ganho, mas vamos ver se tem um final, se tem alguma coisa melhor. Por exemplo, rei B1. Rei B1. Rei B1, o único lance que ele tem de cheque é... Deixa eu ver. O único lance de cheque que ele tem é jogar torre B4. Aí a gente é forçado a jogar rei C1 para não levar mate. Ele pode jogar dama E3 ou dama A3. Se jogar dama A3, rei D1. Torre D4. E aí eu acho que rei E2. Só que aí ele tem uns cheques aí e tal. Eu acho que é entrar no final mesmo, viu? Então toma bispo. Aí ele deu cheque. Mas acho que vai transpor também, né? Transpor. A gente vem pra cá. E aqui a gente captura ou de C ou de A. Qual que é a diferença? Sempre tem uma diferença. Tá quase sempre tomadas de peões diferentes. Ou quando você tem uma tomada de decisão diferente, né?
tem uma diferença, você tem que procurar. Aqui, por exemplo, se eu tomo de C, ele toma o peão com cheque, né? E o nosso rei ia ficar muito exposto aqui nessa diagonal, nessas diagonais, a gente pode até perder uma dessas duas torres. Então a gente tem que tomar de A e entra no final da verdade com um peão a mais, né? Mas o rei, ele não tem nem tempo de capturar aquele peão, porque senão ele levava mate. Muito massa. Vamos lá, vamos para mais uma tática. Mais uma táticazinha. Aqui a gente tem 3 peças contra 3 também, só que a gente tem muita qualidade a mais, né? 2 torres contra cavalo e bispo. 4 peões contra 3, um peão a mais. Beleza. Só que aqui a gente está levando cheque, né? Então, de novo, outra tática de defesa. E aqui, quais são as nossas opções? A gente tem rei C7 ou proteger com a torre, né? Não de dama, porque senão ele captura nosso bispo. Rei C7, vamos lá, vamos analisar esse primeiro. Rei C7 parece natural, né? Aí ele tem dama C4 cheque. Forçado a gente jogar com rei D6. Se dama D5, rei E7. Se dama aqui, rei C7, eu acho que a gente foge. Ou na verdade, rei F8, né? Então eu acho que é um lance sim ganhador. Porque se a gente protege de torre também é tentador, né? O problema de torre, eu acho que ele pode dar cheque. Se a gente volta, ele tem dama cheque aqui. E aqui eu acho que ele tem uns perpétuos. Agora de rei eu não vi nenhum problema. Cheque, rei. Dama B4, cheque, rei. Eu acho que eu tô tranquilo aqui. Nossa, erramos. Bem, foi uma tática de 3.000. Justo. Fica, quando a gente terminar, a gente analisa as que a gente errou, né? No caso, essa foi a primeira, né? Porque a primeira a gente errou com misclick. Mas beleza, vamos fazer mais uma ou duas táticas e a gente continua no próximo vídeo. 3 peças contra 3. 5 peões contra 5 peões, tá? O material tá igualado. Mas o que a gente tem de compensação aqui? O rei dele está um pouco exposto, né? A gente também tem um rei muito exposto. Ele já está ameaçando os bispos aqui, torre H5, umas paradas assim. Mas o rei dele está exposto. Eu acho que é a única coisa, na verdade, que a gente tem de compensação. Não sei. Vamos tentar aproveitar isso, né? Vamos tentar aproveitar isso. Dama C4, cheque. Vamos calcular esse primeiro. Ele pode voltar de bispo, eu não posso capturar de cavalo, porque senão nossa dama está caindo. Engraçado, porque eu não estou vendo nenhuma fraqueza das brancas concreta. O que as brancas têm de fraqueza aqui? Tem o rei, né? Mas como é que eu utilizo isso a meu favor? Dama B3 é interessante. Mas minha dama fica presa depois. Cravada. Já tá cravada agora, né? Minha torre não consegue melhorar direito. Dama C4. Se rei B1 também. Acho que eu posso dar um cheque. Mas aí ele volta. Bem, tem um lance da maldade aqui.
que é dama E2. O que esse lance faz? Eu convido ele, o ataque dele, bispo H6. Eu não posso tomar de... Eu posso tomar também. Porque esse torre aqui, minha dama tá protegendo. E eu tô ameaçando com isso o que, né? Na verdade, não sei também. Mas aí ele pode jogar aqui então, torre H5. Dama E2, torre H5. Ameaçando torre toma. Aí dama C4. Ele tem que jogar bispo C3. Caramba. Vamos procurar uns lances que... Ah não, tô viajando já. Pensando aqui. E se a gente errar esse, né? Esse aqui é o último. Aí a gente continua no próximo vídeo. As outras táticas, porque já tá tenso, né? Já tá a tática de 3000, que é as que a gente costuma fazer normalmente nos vídeos mais curtos, né? E essa é a nossa última tentativa. A gente não pode errar mais. Então vamos lá. Material igual. O que a gente pode ameaçar aqui? Qual que é a parada? Um lance de defesa, às vezes tem isso, né? Às vezes o importante é defender. Um lance de defesa aqui é torre D6. Protege aqui em H6, né? E eu preparo também uma dobradinha em G6. Por que não? É um lance interessante. Torre D6. Uma ideia do dama C4 é que depois de dama C4, talvez ele tenha bispo C3. E aí agora sim eu tenho meu dama E2, né? Ou dama D3, ameaçando cavalo E3. Caceta. Torre D6 é um lance candidato. Dama C4. Dama E2. Aí, tá vendo? As táticas mais difíceis a gente não consegue nem saber o que a gente faz, né? Parece que não tem tática. Parece que não tem recurso aqui, não tem... Às vezes é defender mesmo, né? Realmente a tática é esse, né? O plano é trazer a torre para G6. E aí é uma pressão em G2, sobrevive o ataque e eu continuo atacando. Mas não sei. Ou tem alguma coisa mais concreta, só que eu não tô vendo ainda, né? Por exemplo, não tem tática. Dama E2. Se o rei sai, eu capturo o bispo.
disse torre F2, né? Pô, não queria perder agora, velho, no 56. Tava querendo chegar no 60, né? Acho que era justo. Mas eu vou pensar em 2 minutos e se eu não conseguir, a gente faz um lance, né? Duro que não tem nem... Nossa, muito estranho. Torre D6 é um lance, acho que eu acho justo. O problema é que torre H5, e aí? Aí dama C4, se bispo C3, aí eu tenho ideias de dama D3 ou dama E2 e cavalo E3. E agora a torre não entra aqui. Tá, justo. Torre D6 eu acho que é o mais justo de todos. Mas dama C4, vamos calcular esse dama C4 que parece que ele é forçado, né? Dama C4, bispo C3. E aí aqui eu tenho... Cavalo... Tem ideias assim, né? Nossa, que difícil, velho. Ou dama C4, bispo C3, C5. Não. Socorro. Torre D6. Torre D6 parece muito forte também. Nossa. Yep. Acho que tá na hora, né? Vamos lá, eu fiquei entre dama C4 ou torre D6. Tenho certeza, vou jogar torre D6 eu perdi aqui. Eu vou dar o cheque, porque capivara gosta de dar cheque. Tá. Justo. Eu tenho esse defensivo. Porque tem isso, né? Algumas táticas são defensivas, né? Então tem esse defensivo, ele tem que trocar. Dama toma, cavalo toma. E entra num final equilibrado. Na verdade, talvez as pretas um pouquinho melhores, porque não tem esse peão isolado. E não tem fraquezas agora. Mentira que ele tem torre aqui também. E temos de avançar. Eu tenho uns temas de desvios muito interessantes aqui. Por exemplo, com torre D7.
Dama toma, cavalo toma. E aí se ele toma, entra num empate. Mas não é empate também não. E eu tenho uma ideia massa aqui, jogar agora dama D3. Só que aí torre F3. Aí, cavalo aqui, pô. Isso. No way. Ah, que pena. Bem, pelo menos foi o recorde meu. Né? Foi um bom exercício, foram bons vídeos. E vamos ver aqui por que não foi esse. Porque parece que eu tô dando mate, né? É porque ele tem torre aqui, eu acho. Então aqui... Ah, eu acho que era cavalo toma bispo, né? Era cavalo toma bispo. Eu tinha que ter pensado só um pouquinho mais, né? Porque eu tinha calculado torre F3. Com torre F2, aí cavalo toma bispo. Se ele toma aqui, a gente entra no final, a gente vai pegando os peão tudo dele. Vamos analisar as duas aqui, então. Deixa eu ver se tá aparecendo, tá. Então, realmente, ó. Cavalo toma bispo. E aí fica caindo tudo. E a outra que a gente errou... Ah, a primeira que a gente errou foi um misclick, né? Que eu ia jogar torre C8, eu joguei torre C7. Né? Mas aqui, bem de boa. Olha só que massa, não pode tomar, porque senão leva mate. Malandro. E a que a gente errou, né, hoje, foi essa. A gente jogou rei C7, mas na verdade era torre mesmo. Ah, protege de dama. Pode crer. Mas por que então o rei C7 não dá certo? Será que tem perpétuo? Nossa, aqui a gente perde. Aqui tem dama C4. Dama C4. Rei D6. E cavalo D4. Dama aqui, realmente a gente ganhava. Que foi o que eu analisei. Mas tem esse daqui, ó. E agora mais uma peça pro jogo, né? E o cavalo tá tirando essas casas importantes aqui da dama. A dama tá ameaçando entrar com mate ainda. Se joga rei E7. Cavalo C6. Nossa, e perde a dama. Massa. Que tática boa, hein? Não tinha visto cavalo D4. Tática forte. Bem, mas foi isso. O importante, na verdade, é jogar esse Puzzle Rush. É o treinamento de cálculo, né? É você imaginar melhor as peças. Melhorar a lógica. Enxergar padrão. Treinar padrão. E... Bem, é a parte mais importante do treinamento, eu acho, do jogo do xadrez, né? Espero que vocês tenham gostado dessas sequências de vídeos. Qualquer coisa a gente traz de novo depois, mais tarde. E, bem, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Valeu!